Autárquicas 2021, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje contamos com a presença de Vasco Couto, candidato à Junta da União de Freguesias de Campo Sobrado, Concelho de Valongo, pelo Bloco de Esquerda. Trata-se de um candidato muito jovem, tem apenas 21 anos, mas vamos saber um pouco mais sobre Vasco Couto. Vasco Couto tem 21 anos de idade, é natural de Hermesinde, mas residente em Campo. Atualmente tem a licenciatura com mestrado integrado em Engenharia Mecânica na FEUP. Está no primeiro ano de mestrado em Estruturas Aeronáuticas e de Veículos. A nível associativo, foi jogador de basquetebol NCRV. Foi ainda árbitro federado durante 2 anos na Associação de Basquetebol do Porto. Atualmente a integrar um projeto ligado à área da maquinagem, também na FEUP. A nível autárquico, é a primeira vez que se candidata à União das Juntas de Freguesia de Campo e Sobrado. E como disse há pouco, o Vasco Couto é o candidato à Junta da União de Freguesias de Campo Sobrado, no Concelho de Valongo, pelo Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Vasco. Boa noite. O Vasco é muito jovem, tem apenas 21 anos. É verdade. Eu há 4 anos me podia votar que ainda tinha 17. Ainda não podia votar É verdade. sequer. O que é que o motivou a candidatar-se? Olha, eu sempre fui interessado na política, sempre gostei de perceber como é que o país se move, quem governa o país, e tive um convite e achei apropriado representar encabeçar a lista do Bloco de Esquerda na minha freguesia. Entretanto, o Vasco ainda é estudante. Ainda sou Está estudante. na Sou universidade. senhor, já fiz agora a licenciatura em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia do Porto, da Universidade do Porto, e estou no mestrado de Aeronáutica. Mas, fora este convite, nunca teve. Pertenceu a movimentos associativos? Tem alguém que goste de política? Tenho, por exemplo, um padrinho que sempre me apoiou bastante na política e isso foi um encargo para que eu conseguisse realmente perceber e tentar escolher uma posição. Mas foi isto que impulsionou esta Foi sua somente. candidatura? Sim, senhor. O Vasco, entretanto, já tem a licenciatura? Correto. Vai fazer mestrado? Sim. Hoje em dia é sempre necessário fazer mestrado, não é? É necessário porque é um reforço e é um mestrado mais técnico daquilo que eu gosto, portanto, para no futuro ter, digamos, trabalho garantido e poder exercer aquilo que eu mais aprecio. Há mais segurança, não é? Naturalmente. Vive em qual destas freguesias? Eu sou residente em Campo. Mas conhece bem as duas Conheço freguesias? bem as duas freguesias, sim. Já vivo lá desde 2010, eu sou natural de Hermesinde, mudei para lá no meu 4º ano, mas sempre convivi, comecei a criar amigos de lá e conheço muito bem as duas freguesias, correto. E os seus problemas, naturalmente. Pois, íamos falar precisamente disso. Então, eu sei que o Vasco Couto defende a desagregação destas duas freguesias. Elas foram agregadas, não é? Com a reforma administrativa. Correto, isso aconteceu em 2013, que foi como o Tratado de Berlim foi quase que meteram Portugal num bolo e cortaram as freguesias e os concelhos, e isso não pode acontecer. Por exemplo, no caso de Campo Sobrado, temos uma população que junta é superior à população de Alfena, temos muitos votantes, quer de um lado, quer do outro, e são populações díspares. Portanto, isso nunca deveria ter acontecido no nosso caso e talvez em várias freguesias. Ou seja, não se justificava esta não se agregação. justificava, não. Sim. E o governo sempre atrasou, porque Sobrado não tinha um requisito Sobrado tem mais de 20% do território do município. Portanto, já há algum tempo esta vontade de que sempre sejam houve, desagregadas, sempre não houve, é? porque Estas tanto duas da freguesias. disputa de quem governa, como da disputa da população. A população tem as suas tradições e quer continuar com as suas tradições e a gente respeita isso naturalmente. E então, o governo, entretanto... Saiu um decreto-lei que foi aprovado em 24 de julho, no dia de São João, e vai entrar em vigor em 180 dias, para a desagregação em 2025. Agora é preciso haver isto para política, situações especiais, não é? para situações especiais, o que é o acontece nosso caso, neste correto. caso. Pronto, e nós agora vamos ter que entrar em ação para enviar a populada toda para conseguir desacoplar as freguesias. Porque é preciso responder a alguns requisitos, não é? Antigamente era, no antigo decreto-lei, saído em 2019, penso, pelo PS, mas esta questão especial só temos 1 ano para o fazer, portanto tem que ser já ou depois não sabemos quando é que poderemos desacoplar. E estas freguesias serão desagregadas, são agora, mas isto só tem eficácia em 2025. Só tem eficácia nas próximas eleições, em 2025, sim senhor, em que haverá uma concorrência à Junta de Campo e à Junta de Sobrado. Portanto, se ganhar as eleições autárquicas, será presidente da Junta desta União de Freguesias. Correto, sim senhor.
Portanto, para já. terá que tratar os problemas de campo e E de sobrado, sobrado, não é? naturalmente. E encontrar respostas Naturalmente. para as situações existentes. Uma das suas grandes preocupações é o aterro de sobrado. Assim, o aterro de sobrado sempre foi uma preocupação Sua e da sua e população da local. população, porque está a cerca de, digamos, 500, 600 metros das primeiras casas de sobrado. E aquilo durante o verão do ano todo é bichos, é cheiro, está muito mal. E tem que haver, nenhuma empresa pública pode estar acima da qualidade de vida dos municípios. Portanto, o aterro tem que fechar como está, ou deslocar-se, ou fazer em trincheiras e meter o lixo lá para dentro. Mas isso tem que fechar. Como está, não pode continuar. Isso é uma prioridade. Mas o Vasco Couto conhece mesmo o aterro, já esteve lá no local? Sim, senhor, já estive no local. E já falou com as populações? Já falei com as populações locais, que eles queixam-se muito, que é muitas baratas, muitas moscas, muito cheiro, até mais cheiro que as hectares normais. E não pode estar ali o lixo a céu aberto tão próximo das populações. Não pode, tem que encerrar. Mas estão envolvidas nisto várias entidades, não é? É preciso... E entidades independentes, sim. Mas a própria Câmara Municipal também é contra o aterro, já fez esforços no sentido de tentar resolver aquela situação. Sim, é uma situação complicada, eu compreendo, porque há dinheiro a entrar, dinheiro a sair, é uma empresa, tem empregados, mas é preciso resolver e perceber que isto está a afetar a população de Sobrado junto ao aterro, e a saúde das pessoas é maior do que qualquer empresa. Mas tendo em consideração que já há tentativas, quer da população, quer de uma associação ambientalista criada também até para o efeito, para tentar resolver esta questão do aterro, e os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo do tempo, acha que não há vontade por parte do Governo de resolver a situação? Eu nunca vi o Ministério do Ambiente preocupado com a situação, sequer. Ok, vamos resolver isto. O Ministro já se pronunciou, mas nada foi feito. Nada foi feito, pronto. A não ser algumas fiscalizações. Exatamente, algumas fiscalizações, mas é o seguinte, isto é uma prioridade, o Ministro tem que nos ouvir, e então nós temos que começar a gritar com mais força e ser completamente contra o aterro. Se for eleito Presidente de Junta, o que é que vai fazer em relação a isso? É que não pode chegar lá por isso. Naturalmente, e as licenças são complexas, mas é assim, quanto mais voz a população tiver, eu acho que mais somos ouvidos para o Ministro realmente prestar atenção ao que realmente está a acontecer e tentar arranjar uma solução em torno dos engenheiros e da Recife Longo. Parece-me que o assunto também já está a ser resolvido em tribunal, ou há essa tentativa, não é? Sim, só que isso demora muito tempo, mas pronto. E sendo que julgo eu que é no Tribunal Administrativo e Fiscal, mais tempo costuma demorar. Outra das vossas preocupações relativamente ao ambiente é a despoluição do Rio Ferreira. Exatamente. Assim, nós tivemos uma obra agora na Etar de campo de cerca de 5 milhões de euros. Sim, foi, o que já foi bom. Inaugurada recentemente, não foi? Foi, sim, senhor. E reduziu a poluição e aumentou a quantidade de água, ou seja, fizeram essas contas de cerca de quase 100 mil habitantes, que é a população total de Valongo, os despejos deles conseguem ser tratados lá, juntamente com a Etar de Irmesinde. O que é bom. Mas é o seguinte, é preciso despolir o Rio Ferreira e limpar as margens para conseguirmos construir um corredor ecológico, porque, por exemplo, o Parque de Campo está cheio de ervas, para cima, e é preciso limpar aquela zona é bonita, é preciso aproveitar a beleza do Rio Ferreira para correrem águas limpas e fazer um corredor ecológico para as pessoas passearem, para as pessoas fazerem trilhos. Isso é essencial. Portanto, a requalificação das margens do rio exatamente. Seria importante, mas só pode acontecer depois da despoluição do rio, não é? Pode acontecer em simultâneo. Sim, mas quero dizer, pelo menos uma coisa de trás, vai fazer a requalificação sem a despoluição da água, não é? Sim. Não faria sentido. Faz sentido fazer a despoluição da água primeiro, melhor ter uma qualidade de água minimamente boa, aceitável, pelo menos, e depois reestruturar as margens do rio. E para essas margens do rio, defende a construção de um parque de lazer? Por exemplo, ou um corredor ecológico. Nós nas Serras de Valongo temos muitos trilhos onde se pode praticar desporto, correr, fazer BTT, e seria interessante também expandir pelo Rio Ferreira, porque o Rio Ferreira nós temos pontes do género românicas que são bonitas de se ver, em que as pessoas não passam lá sequer, nem têm conhecimento disso, e isso seria de agrado a mostrar à população em geral. Muito mais as pessoas novas que vivem só em Campo Sobrado e fazem a sua vida fora. Portanto, a requalificação destas margens também daria origem
digamos que um projeto ou atividades que se estenderiam para as terras do Valongo, não é? Sim. Onde já há várias atividades Onde já há de várias resto atividades, sim. Na Serra de Santa Justa, das Pias, já há aí vários trilhos e marcados, sim. trilhos. Relativamente ao ambiente, a questão do saneamento e do abastecimento de água, estas freguesias estão É com assim, alguns problemas? é assim, isso é mais parte da Câmara, é Sim, mas verdade, sim. Valongo tem apostado muito, do conhecimento que eu tenho, no Tem abastecimento Temos e cerca de 99% no já saneamento, de não é? saneamento completo Portanto, existe em uma toda a cobertura concelhia. quase total. Quase total. Assim, está bom, não é suficiente, naturalmente, que é preciso cobrir os 100%, mas Uhum. isto é mais responsabilidade da autarquia, digamos assim. E agora um tema que de certeza que lhe é caro, até pela idade do Vasco, Força. hum, o da juventude. Estas duas freguesias têm desenvolvido projetos para esta comunidade? Poucos. O problema é esse. É que nós em Campo temos uma escola secundária, eu vou-lhe dar um exemplo, que há muitos alunos de lá que saem e não sabem o que é que vão fazer da vida. E é preciso nós integrarmos as associações de estudantes, dar apoio às associações da própria junta de freguesia, dar apoio a uma associação de estudantes que seja registada para fazer várias atividades letivas, ajudar os alunos a escrever CVs, ajudar os alunos a ver o que é que podem fazer, que tipo de trabalhos, que tipo de faculdades é que eles gostam, porque é preciso dar apoio nisso. Tanto nisso como no apoio cultural, nós temos Mas isso foi também uma necessidade que sentiu quando estava no 12º ano? Sentiu propriamente eu não, mas tive muitos muitos 95% colegas? dos meus amigos que sentiram isso. Assim, e que depois não gostaram e tiveram que voltar atrás, tiveram um bocado de dificuldades, porque o dinheiro também não é muito. E é E há preciso pessoas que entram em cursos universitários e depois voltam atrás, realmente preferem perder 2, um 3 ano. anos, sim, às vezes 2 ou 3. Pronto, isso depois custa, é assim, é melhor seguirmos o que aquilo que queremos, mas custa um bocado. Pronto. Mas termos esse apoio antes nas escolas, que eu acho que senti isso. Mas as escolas E têm eu, psicólogo, não têm? tem, nem todas, E fazem testes psicotécnicos e isso para tentar do género, é? Tipo, perceber as sim, inclinações, sim. digamos assim, dos alunos. Pronto, mas alunos e ex-alunos têm que ser redirecionados para isso. Tanto a nível de cultura como a nível de desporto. Por exemplo, nós temos bons pavilhões. O pavilhão de campo, eu treinei lá basquetebol durante alguns anos, e o pavilhão de Sobrado são pavilhões bem constituídos. Tem lá desporto como basquetebol, tem futebol, agora o estádio de campo tem um novo relevado. É preciso apelar também à prática de desporto, também como desporto escolar. Ou seja, existem as estruturas, as infraestruturas, Existem. Agora é os preciso... equipamentos, Correto. mas não há participação dos jovens, é É assim, isso? há participação, mas podia haver muito mais. E também participação nas instituições, por exemplo, na banda musical de campo, no centro hípico, no clube de golfe, no clube de pesca, que muitos desses clubes, por exemplo, estão registrados na página da freguesia, mas não estão atualizados na internet. E os jovens hoje em dia utilizam a internet. Por exemplo, o último post que eu vi foi de 2012 a 2013, e acho que com um calendário bem estipulado, ou de, por exemplo, o clube de pesca, hoje fomos pescar ali, desenvolvemos esta atividade, registar isso nas redes sociais, eu acho que isso é importante para os jovens porque realmente há ali atividade e vai-se começando a amontoar um regime de cultura em torno dos jovens da freguesia. Portanto, na opinião do Vasco Couto, não é falta de motivação dos jovens, é mais a falta de informação É preciso modernizar sobre essa aquilo que há, parte, é sim, isso? correto. Há aqui uma falha em termos de comunicação institucional. Nós vivemos já na era digital, não é? Não Vivemos na podemos era digital. Eu esquecer acho isso. que devíamos Mas as levar... instituições não estão preparadas para avançar. Eu acho que as instituições estão preparadas, têm que ter o apoio da junta e também serem cobertas pela junta. Sim, mas eu também falo na Junta como uma instituição. Claro. A Junta também não está preparada para avançar com este tipo de comunicação que hoje em dia a maior parte dos jovens utiliza, que é como disse, não é? Sim. E nós vemos, os jovens andam sempre agarrados ao telemóvel. Sim, mas tem de estar, nem que seja uma simples página no Facebook. Mas isso foi só uma ideia para tu me transmitir a informação facilmente ao povo do que realmente está a acontecer, que atividades de lazer é que há em campo. Por exemplo, as festas, a festa de campo que é da Nossa Senhora da Encarnação, o São João de Sobrado no dia 24, isto toda a gente conhece porque há todos os anos... são tradicionais. São tradições religiosas, naturalmente. Agora, o resto de clubes pequenos, isso devia ter mais voz. Devia, ao meu ver. ou seja, uma aposta maior na comunicação ou no tipo de comunicação, não é? Sim. E, olha, e relativamente aos movimentos associativos, há muitas associações nestas freguesias. Sim, a Associação dos Pensionários, as associações dos pais da escola, pronto, isso também seria... E as associações estão incluídas nas instituições, basicamente.
inclui isso tudo aí. Mas como falou em desporto e a nível cultural, e isso também há associações. Por exemplo, nós temos o Museu da Lousa, temos a mina da Ardósia em Campo, e seriam, por acaso, visitas, por exemplo, Campo é terra da Ardósia. Estou a falar de Campo, estou a distinguir um bocado de Sobrado já. E era interessante mostrar às pessoas realmente o que é a Ardósia, como é que se foi feita a Ardósia. Pronto, é uma parte cultural daquela terra. Ou seja, apostar-se na dinamização a nível cultural. Sim, mesmo nas escolas, por exemplo. Não custa nada fazer uma visita de estudo ao Museu da Lousa. Pronto. E até porque mesmo seria importante para as crianças conhecerem cultural, a realidade e o sítio onde estão a viver. Da localidade. Sim, correto. Não é? Também sei que é uma preocupação da equipa do Vasco Couto e do Vasco a comunidade sénior. Pois, Passámos da juventude para a comunidade sénior. E é o que eu tenho visto nas estatísticas, desde os centros de 2001 até 2011, a comunidade sénior aumentou em cerca de 3%. E continua a aumentar agora nos centros de 20 e 21. Ou seja, há muita população jovem que está a sair do concelho e estão a ficar os mais velhos. E é o seguinte, tem que se combater o isolamento. Mas então há um aumento da comunidade sénior. Há um aumento da comunidade sénior com mais de 65 anos. E uma diminuição da população restante. Pequena, mas há, sim. Isso em comparação do censo de 2011 com o atual. E os de 2021 também, 2001 também. E é preciso, por exemplo, dinamizar atividades para essas pessoas, ou criar, por exemplo, um clube de ginástica nos pavilhões municipais, ter também um transporte público para os mais necessitados, os que vivem mais longe, individual, para se for preciso levar à farmácia, se for preciso ter uma consulta no hospital, em que as pessoas não consigam apanhar autocarro. E é preciso combater o isolamento e organizar, nem que seja um torneio de sueca. Mas a Junta de Freguesia não tem uma carrinha, há muitas juntas de freguesia que têm e que fazem esse tipo de atividade. Tem, mas não chega, a população sénior está a aumentar cada vez mais. Nem um mini autocarro. Teria que ser um mini autocarro. Por exemplo, neste caso, um mini autocarro de 12 lugares já cobre uma grande parte, porque a população comparativamente, por exemplo, a Irmesinde é pouca, mas está mais distante. E estas pessoas, nós já vamos falar nos transportes públicos, não é? Porque, logicamente, que uma viatura desse género, que fosse da Junta de Freguesia, poderia responder aos problemas existentes em termos de transportes públicos, não é? Pelo menos nos lugares mais distantes. Naturalmente, sim. E quando fala da comunidade sénior, é de certeza que se está a referir àquelas situações em que as pessoas precisam de ir a uma consulta médica. Sim, que não têm os filhos por perto e estão ali praticamente sozinhas, sim. Ou outras, não é? Naturalmente. Ou, por exemplo, compras. foi operado e é preciso ir à fisioterapia, e os bombeiros voluntários de Valongo fazem um trabalho, acho que excepcional, a esse nível. Tem muitas carrinhas de transporte onde podem levar as pessoas, mas nem todas conseguem ir. Pronto, o problema é que eu quero maximizar, abranger, e ninguém pode ficar isolado. Portanto, as suas preocupações neste momento em relação à juventude e à comunidade sénior, relativamente à primeira questão, é mais o arranjar uma comunicação eficaz de forma a motivar os jovens a participarem nas diversas atividades existentes. Quanto à comunidade sénior, seria encontrar um veículo que respondesse às necessidades da população que está mais distante, não é? Sim, combatendo o isolamento. Combatendo o isolamento. Os transportes públicos, dizia-me que não há, ou há poucos. É o seguinte, nós fazemos parte do Concelho de Valongo e temos Valongo, Irmesinde e Alfena nem tanto, mas Irmesinde e Valongo com muitos transportes públicos. E assim, não pode haver pessoas que vivem em Sobrado ou em Campo que pagam, por exemplo, pagam os mesmos impostos, pagam o mesmo IMI, o IMI é diferente, mas não pode haver essa distinção. Por exemplo, a STCP. A STCP, o 700, vai até à rotunda da autoestrada em Campo. Mas Campo não acaba aí. Eles podiam ter estendido a rota até à rotunda onde se cruza com a Gandra, para apanhar aqueles prédios, para apanhar as pessoas que andam na CESP também. Não valia a pena ter criado um 700 até ali. Podia se estender ainda a rota. Uma pegada ecológica do autocarro seria menor. Pronto, criar mais uma paragem é um exemplo. E, por exemplo, não há STCP para Sobrado. As únicas companhias que vão a Sobrado é a Valpi e a ETG Gondomarense. Para não falar na Escola Profissional de Valongo, que só vai mesmo a ETG Gondomarense e os horários são escassos. Portanto, os alunos que estudam lá, ou das duas uma,
Ou são transportados pelos pais, ou se não... Ou vão a pé, ou têm transporte pessoal. Mas transporte individual não é propriamente barato nos dias que correm. E ir a pé é muito difícil, porque ainda é uma distância razoável. Portanto, é assim, a SCP agora está pública e tinha que ir, pelo menos no mínimo, até ao Largo do Passal em Sobrado. Tem que haver transportes até àquela zona. É uma prioridade. Transportes e com horários dignos. Era isso que eu ia perguntar. Em termos de horários, normalmente também são muito limitados, não é? São, porque a Valpi faz o suporte da STCP cá para cima para a zona de campo e a zona de Sobrado que não tem STCP. E não pode ser. A STCP tem que apostar mais nos transportes nestas zonas e na periodicidade dos autocarros. Se for eleito Presidente de Junta, quais são os problemas que vai tentar resolver logo de imediato quando chegar à Junta? A questão dos transportes, a questão do aterro é essencial e a questão da dinamização de atividades para os séniores e a comunidade juvenil, que é importantíssima para o enriquecimento cultural e o desenvolvimento do seu futuro. Esse seria um programa para o primeiro mandato? Seria o programa e ia estender naturalmente o mandato com 4 anos. Mas há assim alguma obra que ache que é importante concretizar nesta localidade? É o seguinte, também é preciso concretizar as reparações da via pública, porque a via pública foi construída não a pensar na modernidade dos dias de hoje, ou seja, há ruas principais na Rua de Campo que não há passeio sequer. Os carros passam ali rentes, ou junto ao Centro de Saúde de Campo, os passos passam rente, nem há passeio. As pessoas têm mesmo que sair à rua para conseguir atravessar, ou para conseguir passar, porque há bicos de casas que aquilo não está bem feito, aquilo tem que ser reestruturado. A rede viária interna do interior da freguesia, também tem o problema da projeção das tampas de saneamento, mas isso, pronto, é a falta de visionarismo que se teve na altura, que são agora um engrave para os dias de hoje. Pronto, que é buracos na estrada, isso tem que ser recondicionado ao máximo. As tampas de saneamento, mas saem com facilidade, é? Não é saem, estão mal posicionadas, mas isso não é só aqui, é no país todo. Pronto, enquanto deviam estar no passeio no centro da estrada, não estão, olha, onde calha. Não houve esse pensar visionarista que, quando os engenheiros tinham, na altura de fazer as estradas, não houve essa preocupação. Portanto, a rede viária seria também um dos assuntos... Sim, a parte dos passeios, sim. Mas as duas freguesias, em termos de acesso, estão bem servidas, não estão? Ou não? Ou a ligação das freguesias, por exemplo, à autoestrada? Por exemplo, Campo tem a ligação à autoestrada quase numa ponta. Sobrado é preciso vir abaixo na rotunda central da Galp e subir a Nacional 15 para ir ter a A4. Pronto. E esse é também um problema? Ou... É assim, não acho que seja um problema. A Sobrado tem ligação pela Nacional 209 para cima e para a Alfena pela escola profissional, o aterro fica mais abaixo. Mas eu acho que é importante mais reestruturar essa nacional, por exemplo, passa no centro de Sobrado, que há zonas em que não há passeio. As pessoas são obrigadas a andar na estrada, por exemplo, em curvas perigosas, em que vêm carros de sentido contrário. Isso não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Muito bem, Vasco Couto. Vamos falar agora um pouco da sua equipa. Diga-me só uma coisa, já sei, é o cabeça de lista, muito novinho, teme que às vezes as pessoas, pelo facto de ser tão jovem, o possam não levar a sério? É assim, não. Elas levam a sério porque, apesar de eu ter pouca experiência política, eu sou rodeado de pessoas que já conhecem isto, são mais velhas, e a minha equipa é bastante jovem, até inclusive a última candidata à Junta de Freguesia de Campo Sobrado está encabeçada na minha lista, e são pessoas com quem eu me dou bem, transmitem uma informação útil, que me ajudam, naturalmente. Nós somos tratados como um grupo, eu gosto de ser tratado como um grupo também da Conselhia, porque eu estou frequentemente com o candidato da Junta de Freguesia de Hermesinde, Valongo... Mas o Vasco pertence à Conselhia? Ou pertence também? Há muito tempo? Não, há um ano, praticamente. Pois, ainda está a começar o seu percurso. Ainda estou a começar o meu percurso, ainda tenho muito que aprender, naturalmente. Mas está a começar bem. Claro. Esta equipa é forte e coesa? É forte e coesa e estamos todos com vontade e dinâmica, todos mexidos, e é o que a população nos diz, que nós precisamos de gente jovem para aqui, para nos acolher, para ouvir as nossas ideias, ter outras respostas, outras ideias de outras índoles. E conseguiu reunir aqui gente nova, mas com outras pessoas que já têm alguma bagagem política, não é? Também. Portanto, alguma experiência. Sim, gente mais velha que nos vai contando o que é que se passou no passado, porque, por exemplo, em 2013, quando houve a agregação, eu tinha 13 anos. Sim, era muito novo, ainda não se apercebia do que estava a acontecer à sua volta. Podia perceber-se, mas não, assim, eu percebi, mas não sabia o que é que se fazia, o que é que isso significaria para a freguesia, o que é que iria mudar.
E, portanto, as pessoas com mais experiência conseguem fazer Claro, e eu gosto de esta ponte de conviver. equilíbrio entre o passado e o presente. Sim, eu gosto de conviver pessoas de todos os partidos, perceber as suas ideologias. Eu gosto de perceber como é que as pessoas pensam, como é que o cérebro delas trabalha. E depois conjugar nas minhas ideias. Construir as minhas ideias. Vasco, vou convidá-lo a dirigir-se diretamente à população de Campo e Sobrado e transmitir aquilo que acha que é mais importante em termos daquilo que pretende fazer nos próximos 4 anos, se ganhar. Caros habitantes de Campo Sobrado, eu quero apelar ao vosso voto no dia 26 de setembro, portanto que vocês tenham atenção a quem é que se vai candidatar à vossa junta de freguesia e a ver quais é que são os programas de cada candidato. Nós, no Bloco de Esquerda da Conselhia de Valongo, oferecemos para Campo Sobrado mais transportes, uma dinamização da juventude, especial atenção à comunidade sénior, um ambiente melhor, onde temos o fim ao aterro de Sobrado e a reestruturação do Rio Ferreira e a despoluição do mesmo. E é tudo. E eu gostaria muito que vocês votassem nas urnas, que participassem nas votações e pensassem realmente quem é que vocês querem para o vosso Presidente de Junta. Muito obrigada, Vasco Couto, Tá por ter participado no Autárquicas 2021. Como vimos, ficaram aqui algumas das ideias deste candidato de apenas 21 anos. Ele é candidato do Bloco de Esquerda à Junta da União de Freguesias de Campo Sobrado, no concelho de Valongo. Muito obrigada por ter estado connosco. Voltamos brevemente. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.